Hello, jovens! Sejam muito bem-vindos ao Pode Falar. É diferente gravar algo sem estar aparecendo por motivos técnicos, mas eu não queria deixar de compartilhar aquilo que tem sido falado muito ao meu coração nesses últimos tempos. E não serão as imagens ou a falta delas que irão me impedir de estar aqui. Então sejam bem-vindos, você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, você que está me acompanhando por outras plataformas de streaming, e bora pro nosso papo de hoje. Já tem algum tempo que eu tenho pensado e sentido Deus falar comigo, sabe, sobre silêncio. Para quem não sabe, eu sou cristã. E já caí várias vezes, já levantei, sabe? E hoje, mais do que ontem, eu enxergo a soberania de Deus sobre a minha vida. Independente de religião, independente de estudos, independente de qualquer situação, eu vejo o quanto Deus zela e cuida de nós, sabe? Eu sou estudante de psicologia, estou no 4º ano, com fé em Deus, em 2023 eu me formo para a honra e glória de Deus. E eu vejo o quanto Deus, ele está em todos os meios. Deus, ele está no meio da ciência, Deus, ele está no meio da política, Deus, ele está no meio da economia, Deus está em todos os lugares. Afinal de contas, eu creio que tudo foi criado por ele. E estamos vivendo, tempos onde todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ser ouvido, Hoje em dia, mais do que nunca, prega-se sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade dos seus direitos, a liberdade de você falar mesmo e de você usar a sua voz para expressar aquilo que você acredita, aquilo que você sente, para que você lute pelos seus direitos, para que você lute pelas suas ideias. E eu sou muito a favor disso, contanto que isso seja usado de forma sábia. E o que eu mais tenho visto hoje são pessoas que falam, muito falam, e pouco ouvem. E no meio disso tudo, quanto mais você quer falar, menos você deixa de ouvir. Então a gente tem lutado muito. Quando eu falo a gente, eu me coloco nesse meio, A gente tem lutado muito em ser ouvido. A gente tem buscado muito com que as pessoas nos ouçam. Nós queremos ser notados, A gente quer ser notado no meio da nossa família, nós queremos ser notados nas redes sociais, nós queremos ser notados no ambiente de trabalho, nós queremos ser notados na igreja, aqueles que frequentam, nós queremos ser notados no meio que nós estamos. Se você estiver em um debate, pense aí comigo, se você estiver em um debate, você vai ser a pessoa que vai somente ouvir as opiniões dos seus amigos e vai ficar na sua, escutando, talvez aprendendo com eles ou até discordando, ou você vai ser a pessoa que vai ficar ali ansioso para que chegue a sua vez de falar, ou talvez você nem dê a vez do outro falar, você só quer falar, então você tem que fazer as pessoas te ouvir, porque a sua opinião, aquilo que você pensa é importante. Não tô descartando a importância daquilo que você pensa, tá? Então se acalme aí e vem no raciocínio aqui comigo. Mas a gente quer falar a todo custo. Vai, em um jantar aí ou em um almoço de domingo com a sua família. Você muito fala ou você muito ouve? Pensa comigo e responde aí pra você. Você é a pessoa que muito fala ou que muito ouve? Tá, pensou? Vamos supor que você é a pessoa que muito fala. Você expõe as suas opiniões, você expõe as suas ideias, você expõe aquilo que você acredita. Quando termina todo o debate, você muito falou. O que você aprendeu? O que você ouviu? E é justamente isso que eu quero convidar você a pensar junto comigo agora. Nós muito temos falado mesmo sobre diversos assuntos, Assuntos aí que estão no auge agora, A época política, afinal de contas estamos em anos de eleição. Então muito tem se falado sobre as suas ideias, sobre aquilo que você acredita. E ok, continua, lute por aquilo que você acredita. Porém, no meio de todas essas vozes, o que você tem deixado de ouvir e o que você tem deixado de aprender? E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre o silêncio. Muitas vezes nós ignoramos o silêncio.
Aí você pensa comigo, nossa, mas por que eu vou ficar em silêncio se eu tenho tanta coisa pra falar, já que as pessoas estão tão erradas, né? Porque é isso que eu tenho visto muito hoje em dia. As pessoas acreditam que a verdade dela é a verdade absoluta e todos os restos estão errados. Na verdade, todo o resto está errado. E, cara, você já parou pra pensar que quanto mais você fala, menos você vai ouvir? Isso é um fato. Nesse movimento de você só falar, quanto você tem deixado de aprender? Sabe? Quanto você tem deixado de escutar pessoas ao seu redor que têm conhecimento, que têm histórias de vida, pessoas que talvez pensam até diferente de você, mas que elas têm histórias, sabe? Elas passaram por situações, elas estudaram, elas vivenciaram coisas que levaram elas a pensar aquilo hoje. E a gente tem deixado de ouvir. E no meio disso tudo, o mais importante é a voz mais importante que nós temos deixado de ouvir no meio de tanta falação, a voz do Espírito Santo, a voz daquele que de fato quer nos conduzir à verdade absoluta. E eu me peguei nesse meio de escutar muito, sabe? De entrar em uma onda de conhecimento, em uma onda de querer estudar, querer me autodesenvolver, sabe? Quando você escuta, você só quer ir atrás de se tornar alguém melhor, que é o que, né, nós mais temos escutado hoje em dia também. E a voz daquele que é o mais importante, a gente acaba deixando de ouvir, no meio de tantas vozes. E aí, na hora do silêncio, é o momento que você vai conseguir absorver aquilo que você vai reter e aquilo que você não vai reter, sabe? Eu costumo pensar que eu tenho 2 saquinhos, um saquinho branco e um saquinho preto. Imagina aí a cor que você quiser. Em um saquinho eu coloco as coisas boas, as coisas que eu vou reter comigo. No outro saquinho eu vou colocar tudo aquilo que não me serve. Só que você só vai conseguir fazer essa separação quando você estiver em silêncio, para você conseguir filtrar tudo aquilo que você tem escutado. Tudo aquilo que você tem ouvido de todas as vozes e até mesmo da sua voz. Porque quando a gente fala, a gente se escuta. Mas o que você tem processado? Então, no silêncio, a gente tem desperdiçado. A gente tem desperdiçado aqueles momentos de solitude, que é diferente de solidão. Você tem aproveitado seus momentos de solitude? Você tem aproveitado seus momentos só você? Pra olhar e falar, tá, o que eu tô retendo? O que eu tô aprendendo? Porque eu tenho falado tanto, mas o que eu tenho aprendido? E no meio de todas essas vozes, quais são as vozes que eu tenho escutado de fato? Quais são as vozes que eu posso olhar e falar, tá, é por esse caminho aqui? E pra mim, de acordo com aquilo que eu acredito, a voz mais importante de todas as vozes é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. É a voz daquele que às vezes é a voz que a gente menos quer escutar. A gente quer escutar as vozes de jornais, as vozes de canais de TV, as vozes de redes sociais, as vozes dos nossos amigos, as vozes de pessoas que pensam conforme aquilo que a gente pensa. Mas e a voz mais importante? É a voz que a gente menos tem escutado hoje. Então, o silêncio é algo que, para nós, deve ser muito importante. Porque é naquele momento de silêncio que você vai escutar a voz de Deus. E aí ele vai alinhar, sabe? Os seus pensamentos aos pensamentos dele. E vai te colocar no caminho que ele já tem preparado para você. Mas você só vai conseguir escutar esse caminho quando você estiver no silêncio. Para você dar ouvido à voz mais importante. Aí você me pergunta, tá, e como que eu vou escutar a voz de Deus? Por intermédio da palavra dele. Ah, mas onde é a palavra dele? Através da Bíblia. E a Bíblia é um livro que hoje para nós ainda está de livre acesso. Quantas vezes você tem escutado a voz de Deus através da Bíblia? Quantas vezes você tem escutado a voz do Espírito através de oração? Quantas vezes? E é isso que eu tenho pensado hoje em dia, sabe? Nesses dias caóticos onde todo mundo quer falar. Eu também tenho muita coisa para falar. Mas eu acredito que nesse momento eu tenho muito mais a ouvir. Só que eu não quero só ouvir as vozes que têm ecoado pelo mundo afora, pelo Brasil afora.
Eu quero ouvir aquela voz que vai me confortar. Aquela voz que quando tiver só eu deitada na minha cama, no meu quarto, naquele escurinho ou com pouca luz, seja lá como você quiser, como você gostar. Eu quero escutar essa voz, porque é essa voz que vai me direcionar pelo caminho que eu tenho que seguir, sabe? É essa voz. E é essa voz que eu convido você a querer ouvir também. Lute sim pelo que você acredita, mas lute com sabedoria. Peça discernimento para Deus, para você saber separar todas as vozes que você tem escutado. Ore para que o seu coração esteja alinhado ao centro da vontade dele. Porque quando a gente permite isso, quando a gente entrega tudo, Deus ele vai tomar conta, ele vai te direcionar. Ele vai fazer você escutar. Ele vai te mostrar. Mas para isso, primeiro você precisa se calar. Fazer um momento de silêncio. Então, se você muito tem falado, eu convido você agora a ouvir um pouco. Eu, como estudante de psicologia, mais do que nunca, tenho aprendido o quão é importante você saber ouvir. Mas não é ouvir de qualquer forma. Até no ouvir, você precisa saber. É engraçado, né? A gente precisa treinar a nossa escuta. Para que através da nossa escuta, nós escutemos aquilo que vai ajudar o outro. Mas como? Não vou dar o direcionamento. Não vou falar o que a pessoa tem que fazer. Eu vou ajudar ela, através daquilo que ela tem me falado e daquilo que eu ouvi, daquilo que eu escutei, a chegar à resposta de algo que provavelmente ela já tem. Então, olha a importância do silêncio. A importância de você saber ouvir. Muito importante é falar, mas mais sábio ainda é saber ouvir. Um tolo calado, ele torna-se sábio, já dizia Provérbios. Então, que a gente possa dar valor ao silêncio. Tem uma música da Marcela Thaís que fala sobre a gente calar as vozes do medo. E às vezes a gente escuta muito as vozes do medo, sabe? Trazendo para um outro contexto. As vozes de que vai dizer que você não vai conseguir. Não, porque você não vai conseguir. Para que você vai fazer isso? Você não é capaz. Você não pode. Cala essas vozes. Para de ouvir essas vozes. As vozes que querem colocar você lá embaixo. Para de ouvir essas vozes. Dê lugar ao silêncio, para que através do silêncio você dê lugar à voz que mais importa. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que de alguma forma tenha falado ao seu coração. Compartilhe com mais pessoas. Me acompanhe na minha rede social, lá no Instagram, @DaianeGaray. Curte esse vídeo se você gostou, através aí do YouTube ou das outras plataformas que você está escutando agora. E nos vemos em breve no Pode Falar. Beijos, fiquem com Deus.